Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco e, só para avisar, os ingressos que começaram a ser vendidos hoje às 10 horas da manhã para a torcida do Vasco simplesmente já se esgotaram. Sim, já se esgotaram. Eu só não tenho informação se a carga era de 65 mil ou seria a carga máxima de 73 mil ingressos colocados à venda. Segundo informações aqui, restam apenas gratuidades garantidas por lei. E a venda antecipada de ingressos para a torcida visitante, ela está interrompida por determinação do BEP. A informação veio do Twitter do Sócio Gigante. Portanto, meu amigo, se você não comprou o seu ingresso e ficou aguardando, já era. A torcida do Vasco acabou com os ingressos em menos de 7 horas de venda. É impressionante o que essa torcida faz em demonstração de amor a essa equipe. E olha que nós estamos numa Série B. Imagina se fosse numa Série A disputando palmo a palmo o título brasileiro. Já imaginou? Pois é, pensa aí. E domingo tem conversa de botequim no Maracanã. Bom, falando agora a sério, o primeiro VP do Vasco, o Carlos Roberto Osório, ele deu uma declaração na parte da manhã falando sobre a venda dos ingressos. Vamos acompanhar. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. O Vasco da Gama, dando cumprimento à decisão judicial proferida ontem, iniciou hoje a venda dos ingressos para a partida Vasco da Gama contra o Sport do Recife, domingo, 16 horas, dia 3 de julho, no Maracanã. Nós estamos atrasados com a nossa venda antecipada, é um jogo de grande porte, é um jogo que as pessoas precisam se organizar com antecedência. No jogo que mandamos no Maracanã contra o Cruzeiro, nós iniciamos a venda numa segunda-feira, agora, infelizmente, só pudemos iniciar na terça-feira por conta de não ter havido um entendimento que era desejável, necessário para que o Vasco pudesse exercer o seu direito e jogar essa partida no estádio do Maracanã. Infelizmente isso não foi possível, o Vasco da Gama fez a solicitação com a antecipação necessária, o consórcio negou, o Vasco da Gama pediu a reconsideração dessa decisão, encaminhando toda uma série de argumentações, na nossa visão, absolutamente tranquilas, sólidas, baseadas no que diz o termo de permissão de uso do Maracanã, no que dizia a proposta feita por Flamengo e Fluminense para onde pretenderam administrar o Maracanã, e também no próprio termo de referência dessa concessão precária. Infelizmente não foi possível. O Vasco da Gama, para resguardar o direito dos seus torcedores a estarem presentes num jogo de grande interesse de público. Flávio, nós estamos falando aqui de um jogo de altíssimo interesse de público, marcado para domingo, 4 horas da tarde, dia e horário nobre do futebol. Nós temos um Vasco da Gama e Sport Clube do Recife. Vasco da Gama, no momento, segundo colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Sport Clube do Recife é o 5º colocado, ou seja, o primeiro time fora da zona de classificação, lutando diretamente para o acesso à Série A. É um adversário tradicional do futebol brasileiro e nós não temos nenhuma dúvida do gigantesco apelo de público que tem essa partida. Nós viemos acompanhando isso pelos nossos últimos jogos. O jogo Vasco da Gama e Grêmio foi disputado numa quinta-feira à noite em São Januário. Nós temos 22 mil ingressos em São Januário, tivemos demanda para 60 mil ingressos. O Vasco da Gama e Cruzeiro, que disputamos no Maracanã, com uma carga de 65 mil espectadores, se nós tivéssemos 2 Maracanãs, a torcida do Vasco encheria os 2 Maracanãs. E para essa partida, contra o Sport Clube do Recife, num domingo, 4 horas da tarde, a demanda é gigantesca. A decisão da Justiça se cumpre, não cabe a nós comentar. Agora, ela traz justiça ao uso correto de um equipamento público e permite que 45 mil vascaínos possam acompanhar o seu clube. Se o jogo ficasse em São Januário, nós teríamos 22 mil no máximo vascaínos presentes. Agora, com o jogo indo ao Maracanã, podemos ter 45 vascaínos a mais
presentes ao estádio. Isso é importante para o estado do Rio de Janeiro, é importante para o futebol carioca, e agora o processo está em andamento e nós pretendemos fazer uma grande festa no Maracanã com toda a responsabilidade, com toda a serenidade, tratando o nosso torcedor com dignidade e dando a garantia ao torcedor do Vasco, no maior número possível, se utilizar de um equipamento público, que é o maior estádio de futebol do estado do Rio de Janeiro, que pertence ao estado, que deve sim estar à disposição dos seus clubes dentro das normativas legais, e é o que aconteceu, e agora, enfim, todas as providências estão sendo tomadas para que esse jogo transcorra na maior tranquilidade, para que a torcida do Vasco da Gama possa fazer uma nova festa no Maracanã. A torcida do Vasco da Gama gosta de estar no Maracanã, quer estar no Maracanã, merece e pode estar no Maracanã, e assim tomou a decisão o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, né? E quando se trata de justiça, parece que essa diretoria do Vasco é imbatível. Mais uma queda de braço na justiça que essa diretoria sai vencendo. Parabéns para vocês. Realmente, o corpo jurídico de vocês é de uma altíssima competência e não tem para ninguém. Caiu aí na teia, já era, né, meu amigo? Diante do que você ouviu aí do Osório, eu gostaria muito que você comentasse o que você achou dessa situação toda. Os ingressos já estão esgotados. Vasco Sport, domingo no Maracanã, mais uma vez, casa cheia. E a choradeira do Flamengo continua, né? O Urubu diz que sócios não pagaram 1 centavo pelos ingressos, ao rebater argumento do Vasco. No documento, porém, os advogados rubro-negros apresentam uma justificativa que carece de veracidade, quando dizem que os sócios torcedores do Vasco não pagaram 1 centavo pelos ingressos adquiridos. Dizem os advogados do Flamengo. Abre aspas para os advogados do Flamengo. Tendo em vista que a aquisição de ingressos pelo sócio-torcedor não envolve o pagamento de qualquer valor, mas tão somente confere garantia àqueles que poderão ir à partida de futebol. Salta aos olhos que, ao contrário do que alega o Vasco da Gama, a reforma da retrodecisão agravada não causaria prejuízos, e prosseguem. E mais, apesar da venda de ingressos, não há que se falar em irreversibilidade da medida deferida pelo juízo a qual, uma vez, nenhum sócio-torcedor do Vasco da Gama gastou 1 centavo sequer até o momento. De modo que o caso concedido efeito suspensivo ao recurso, bastará a realocação desses consumidores, o que não demanda qualquer dificuldade. Onde fica o equívoco das informações aqui? A grande maioria dos sócios torcedores do Vasco não possui o plano que garante o check-in e o ingresso de 100% garantido. A grande maioria possui os planos mais baixos, que são descontos no ingresso que variam entre 50% a 70%. Logo, é inverídico que os sócios torcedores não pagavam 1 centavo sequer. Vejam bem, antes que eu seja apedrejado, não estou fazendo um juízo de valor, apenas trazendo à tona as realidades dos fatos. E os sócios torcedores que compraram e pagaram podem vir aqui comprovar. Isso aí é uma matéria que saiu no Twitter e a fonte foi o jornalista Bruno Braz, do UOL. Bom, o mimimi do Flamengo continua e a gente sabe que o que eles puderem agora fazer para prejudicar, eles vão fazer. O que você acha? Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar neste momento. E no Radar Vascaíno volta logo mais às 21 horas com a nossa live Resenha Vascaína. Aguardo você, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Ok? Um forte abraço e a gente se vê.